Com muita alegria, novamente, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida por todos, ou grande parte, TV São José, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E nós sabemos quantas pessoas que neste momento estão em sintonia conosco para esse momento de reflexão, de voltarmos um pouco mais para dentro de cada um de nós, de refletirmos que nós somos peregrinos por esta vida rumo à eternidade. Um momento também de oração, um momento também que damos notícias, não podemos assim também ocupar com muitas notícias, porque o nosso programa visa mais formar a pessoa para seguirem pelo caminho certo, pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça. E felizes de todos aquelas pessoas que seguem por este caminho. Assemelham-se, iguala uma analogia, as pessoas, por exemplo, que num final de semana saem com a sua família para visitar seus entes queridos ou pessoas enfermas, enquanto que a pessoa vai dirigindo com muita atenção, ele chega lá no seu objetivo, chega e poderá retornar depois de fazer lá a visita e retornar para o seu lar, por assim dizer, sãos e salvos. Agora, se a pessoa vai dirigindo distraidamente, ou infelizmente bebeu aquela bebida que os pássaros nem chegam perto porque ficam tontas, aliás, como também a pessoa que bebe, pinga ou cachaça, então é claro que fica tonta. E pode ver que uma pessoa até é capaz de esbarrar contra um poste, e é capaz de até reclamar contra o poste: por que tu estás aqui? Vai embora daqui e deixa eu caminhar. Mas a culpa não é do poste, a culpa é da pessoa. Quantas pessoas, quem sabe, quantas vezes, quem sabe, ele passou por ali e sempre desviava do poste. Agora porque a mente não está funcionando. E quantas pessoas que estragam a sua saúde. Depois que beberam e tal, estragaram a saúde, agora no hospital, quantas vezes eu escutei: pois é, Padre Pedro, se eu soubesse que a pinga me estragaria tanta saúde, eu não beberia tanto e tal. Mentira, dá vontade de dizer mentira sua, porque você sabia sim. Bem, mas vamos pedindo também a proteção do Senhor Jesus dos Passos, que é o mesmo Cristo Jesus que deu a vida por nosso amor no alto da cruz. E quantas pessoas da grande Florianópolis que são devotas e devotos do Senhor Jesus dos Passos, aquela imagem belíssima que nós temos a graça de ter na capela do Imperial Hospital de Caridade. Meus 19 anos que lá morei no Imperial Hospital de Caridade, mas também atendendo outros hospitais e sempre celebrando lá a Santa Missa com a maravilhosa frequência. E rezemos então, especialmente pelas pessoas que precisam da nossa esmola espiritual, que precisam do nosso
ânimo, podemos dizer, ânimo espiritual, que andam meio desanimadas, meio tristes e tal, e então que essas pessoas se animem na sua caminhada por essa vida rumo à eternidade, porque é necessário que as pessoas também deem sempre a sua colaboração. Deus nos ajuda, mas Deus quer que nós façamos também a nossa parte. Meu Jesus, Senhor dos passos, açoitado, coroado de espinhos, escarnecido e cuspido, condenado à morte, carregando a cruz, caído por terra, pregado no madeiro da cruz, vós sois a vítima de nossas iniquidades, de nossas omissões. Também é um pecado. Você podendo fazer o bem e não faz, você está se omitindo. E também, então, das iniquidades, nossos pecados. Eu quero acompanhar os vossos dolorosos passos rumo ao Calvário, Jesus, em cujo cimo consumastes, especialmente a vossa vida, mas do vosso sacrifício brotou a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa união, a união da humanidade com a divindade. E a divindade com a humanidade que estava separado desde o pecado de orgulho de nossos primeiros pais. Senhor dos passos, perdoai minhas maldades e apagai os pecados de todo o mundo. Meu Jesus, Senhor dos passos, tende piedade de todos e de cada um de nós. É necessário que a gente se lembre, de vez em quando, de fazer uma meditação do grande amor de Cristo Jesus, dando a sua própria vida inocente para a nossa salvação. Especialmente, ontem celebramos o dia da Santa Cruz, a Santa Cruz na qual Cristo Jesus foi pregado. Antes de Cristo ser pregado na cruz, a cruz era um símbolo de horror, porque os criminosos, de modo geral, eram pregados na cruz e morriam ali, suspensos entre o céu e a terra. E como lá as três classes de pessoas que especialmente perseguiram mais Cristo Jesus, que era a classe ali dos fazendeiros, como nós diríamos, as pessoas de propriedades que exploravam demais o povo simples e pagavam mal e davam pouco alimento e exigiam muito trabalho. E Cristo Jesus, então, foi contra essas pessoas. E eles, então, tinham ódio de Jesus Cristo. Outra classe de pessoas eram os sacerdotes judeus do templo de Jerusalém. Os sacerdotes que nós temos hoje são sacerdotes instituídos por Jesus Cristo, e especialmente na Quinta-feira Santa, quando Jesus Cristo celebrou a primeira Santa Missa. E aí então ele disse: o que eu fiz, fazei-o em minha lembrança, em minha memória. Então a segunda classe perseguiram Cristo Jesus, os sacerdotes do templo de Jerusalém. Por que perseguiam Cristo? Porque as pessoas, vendo
e acompanhando Cristo Jesus, esta nova filosofia do amai-vos uns aos outros, conforme lemos claramente em São João, capítulo 15, versículo 17, onde Cristo Jesus, antes de ascender aos céus, ele, o que é que fez? O que veja aqui o que já encontrei aqui, São João capítulo 15, versículo 17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, uma nova filosofia. E então as pessoas foram deixando de frequentar o templo de Jerusalém e voltando-se para Cristo Jesus, seguindo a mensagem de Cristo. Então os sacerdotes ficaram com ódio de Jesus Cristo. E uma outra classe de pessoas eram os doutores da lei. Seriam hoje os advogados. E eles exploravam demais os pobres e as causas que os ricos ganhavam as causas por meio dos advogados. Por quê? Porque os advogados pagavam e muito dinheiro corria, quem sabe, por trás dos bastidores, como se diz. Então as causas sempre os pobres perdiam. E Cristo sabia desta situação e aí ficava injuriado contra esta classe de pessoa que eram chamados doutores da lei. Eles diziam que somente eles entendiam das leis. Então, a cruz era um sinal de ódio, mas com a morte de Cristo tornou-se um sinal de redenção e de salvação. Porque, pelo pecado de orgulho de nossos primeiros pais, conforme nós lemos em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, vemos, por exemplo, Cristo expulsando nossos primeiros pais do paraíso, da felicidade eterna que Deus tinha lhes dado. Já encontrei, capítulo 3, versículo 19, o que é que Deus disse para eles, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Veja bem aqui. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Bem, mas então a cruz agora tornou-se algo maravilhoso de redenção. E essa cruz, então, ficou perdida, por assim dizer. E com a liberdade da prática da religião, com o Edito de Milão, pelo imperador Constantino, filho de Santa Helena, que era pagã, mas ela se converteu e procurou seguir a mensagem de Cristo. Em seguida, seu filho Constantino Magno, ele também se converteu e colocou aqui, podemos dizer que está o dedo de Deus, porque os cristãos já tinham passado por tantos sofrimentos durante uns 250 anos, podemos dizer, quantos mártires. E os imperadores eram pagãos e trucidavam, matavam todos aqueles que seguiam a mensagem de Cristo. E agora o imperador Constantino fez um decreto, uma lei, chamado Edito de Milão, do ano 315, onde especialmente deu liberdade para todos os cristãos, todos os seguidores de Cristo. Ninguém mais podia matar ou martirizar
um cristão. E Santa Helena fez uma peregrinação para a Terra Santa, e lá ela permanece por um bom tempo, e com uma equipe vão investigando, e ela tem a graça de encontrar a verdadeira cruz de Cristo Jesus. E uma grande alegria para todas e todos nós. Então, hoje nós temos espalhados pelo mundo diversas relíquias, diversos pedacinhos da cruz de Cristo Jesus. E, especialmente, e ela também mandou lá no Monte Calvário, onde estava a cruz de Cristo Jesus, lá foi construída a igreja, chamada Santo Sepulcro. Sepulcro, sabemos, é o lugar ali, a sepultura, Igreja do Santo Sepulcro, onde diariamente milhares e milhares de pessoas adentram ali, onde Cristo foi enterrado e onde Cristo também ressuscitou. Os peregrinos que vão para a Terra Santa, aliás, ontem um casal, nessa confraternização, dizia: Padre Pedro, quando é que o senhor vai novamente para a Terra Santa? Eu disse: eu agora, nessa pandemia, não tenho previsão, mas eu sei que o Padre Valdemar, que agora está aposentado como capelão da Polícia Militar, mas ele continua num trabalho maravilhoso, coordena a missa da TV. Então, eu disse: eu vou indicar, e já dei o telefone do Padre Valdemar, para que vocês, quando quiserem, se encaixem nessa viagem. Então, ela, Santa Helena, mandou construir lá a Igreja do Santo Sepulcro, que existe até hoje. Eu tive a ocasião de adentrar mais de uma vez com meu grupo de peregrinos ali na Igreja do Santo Sepulcro. E também Santa Helena mandou construir a Igreja da Natividade, dedicada a Nossa Senhora, ao nascimento do menino Deus. Então, é também uma igreja onde diariamente milhares e milhares de pessoas visitam a Igreja da Natividade. E para adentrar na Igreja da Natividade, porque antigamente os perseguidores procuravam destruir as igrejas, adentravam com cavalos nas igrejas. Então, o que as pessoas cristãs fizeram? Simplesmente uma porta, uma única porta que tem esta igreja, onde é estreita, a porta bem estreita, e também bem baixo, tem 1 metro e pouco, 1,30 m, se bem me lembro. Então, toda pessoa, a não ser os anãozinhos ou as crianças, mas todas as pessoas, para adentrar lá, seja uma imperatriz, seja uma rainha, seja um rei, seja um papa, seja um padre, seja um bispo, tem que se abaixar para adentrar. Um símbolo da humildade. Cristo Jesus rejeita os orgulhosos. Lemos claramente na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, e muitas outras passagens onde diz: Deus resiste os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. Então, dia 13 é o dia da Santa Cruz, e dia 15, aliás, dia 14, e dia 15 é o dia dedicado a Nossa Senhora das Dores. Se você, por exemplo, abrir a Bíblia Sagrada,
você encontrará quando Nossa Senhora levou o menino Deus no 8º dia para o templo de Jerusalém. Ali, então, lá estava o velho sacerdote Simeão. E nos diz a Bíblia Sagrada, ele então acolheu o menino Deus, acolheu e abençoou a Nossa Senhora, e bem como também o menino Deus. E diz bem claramente aqui que ele disse para Nossa Senhora: e este menino será um sinal de contradição, e uma espada de dor vai atravessar o seu coração. Ele está falando aqui na espiritualidade, uma dor, uma espada de dor. Claro que Nossa Senhora presenciou todo o sofrimento de Cristo Jesus. Então, uma espada de dor quer dizer todo o sofrimento pelo qual Nossa Senhora iria passar, vendo seu filho sendo injuriado, sendo esbofeteado, sendo açoitado, sendo pregado na cruz. E mesmo morto no alto da cruz, o soldado Longino abrindo ainda o seu coração, que tanto se doou por nós, dando a própria vida. E continua, aliás, se você abrir, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 20, o que é que, na verdade, São Mateus, então, Cristo Jesus, dizendo, quando ele envia os apóstolos e cada um de nós para ensinar o caminho do bem, o que é que ele diz também? E eu estarei convosco, com todos vocês, até, aqui está aqui exatamente, ensinai-as a observar tudo o que eu vos ensinei, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até o fim do mundo. Quando é que vai ser o fim do mundo? Ninguém o sabe, somente Deus o sabe. Por vontade de Deus, por certo, não será tão cedo, mas por vontade dos seres humanos, infelizmente, pode acontecer. Por isso, Cristo Jesus, quantas passagens que nós temos, onde Cristo Jesus nos previne, nos dizendo: estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. Que nós sejamos sempre devotos de Nossa Senhora das Dores. Quem de nós não passou momentos já de dor, de sofrimentos consigo mesmo, na sua vida, uma dor psíquica de uma calúnia, ou de algum problema, de uma situação difícil, ou de uma cirurgia, de uma enfermidade, e a dor psicológica, a dor psíquica, a dor à alma, é mais terrível, podemos dizer, faz a pessoa sofrer mais do que a dor física. Por exemplo, quantas pessoas que têm uma pessoa especial em casa, a mãe ou o pai, claro que gostariam que esta pessoa fosse completamente perfeita. E quanta dedicação desta mãe, deste pai, em favor desta filha, deste filho, e sempre cuidando bem e tal, né? Então, nós também devemos olhar para Nossa Senhora, a mãe do Cristo, quanto sofrimento, quantas mães, por exemplo, hoje em dia, chorando, às vezes até escondidamente,
das outras pessoas, para nem os filhos ver que ela está chorando por causa do sofrimento de ingratidão, às vezes da parte do esposo, às vezes da parte de uma filha, às vezes da parte de um filho. Quantas mães que sofrem terrivelmente, se lembrem de Nossa Senhora. Peçam apoio de Nossa Senhora das Dores, pedindo a proteção de Nossa Senhora das Dores também, para que Nossa Senhora das Dores continue e abençoar. E aqui nós vamos então rezar neste momento, de modo especial, por todas as mães sofredoras, a oração de Nossa Senhora das Dores, que aliás é celebrado dia 15 de setembro. Virgem, Mãe tão santa e pura, vendo tua amargura, possa eu contigo sofrer, que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa eu abraçar. Em sangue as chagas me lavem, e no meu peito se gravem, para não mais se apagar, para me lembrar sempre do sofrimento de Nossa Senhora. No julgamento, consegue que as chamas não seja entregue quem soube em ti, ó Nossa Senhora das Dores, se abrigar. Que a Santa Cruz me proteja, que eu vença a dura luta, possa do mal triunfar, possa vencer completamente o mal. Vindo, ó Jesus, minha hora, por estas dores, de agora no céu mereço um lugar. Amém. Nós devemos também nos preparar para que um dia, a gente não sabe quando, eu tenho dito a cada passo, ainda ontem, 2, 3 pessoas, padre, mas eu conheço o senhor há tantos anos. Uma senhora, por exemplo, me dizia ontem à noite, na confraternização, estava aí junto com o prefeito atual, e muito querido, tal, e ela dizia, uma pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso, também aqui na Grande Florianópolis, ela dizia, Padre Pedro, mas o senhor, eu me lembro, a cada passo o senhor deu um encontro de noivos, de preparação do meu casamento. Isso foi em 1975. Olha, vão anos e anos. Realmente, na catedral, milhares e milhares de noivas e noivos, a gente dava palestra, o médico, ou a pessoa que entende economia, o psicólogo, a psicóloga, a doutora Emiliana e tantos outros. E o padre, em geral, eu dava palestra como reitor da catedral durante muitos anos e anos. Olha, já chegou também a folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Então, uma imagem muito bonita, mas o importante é essa folhinha onde você vai encontrar os santos do dia, charadas, piadas, parte da Bíblia, enfim. As paróquias em geral possuem e você poderá adquirir na catedral, por exemplo, e as paróquias, em geral, as igrejas católicas têm. Em coqueiros, por exemplo, já estão também vendendo. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado, para acompanhar acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, e saúde, paz, alegria, felicidade, acompanhadas das mais ricas bênçãos
da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa oração, a bênção de Deus, por meio do ministro sagrado, a todas as pessoas enfermas, e agora a bênção d'água que você irá tomar em seguida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em retiro espiritual, os padres arquidiocesas procurem rezar também pelos sacerdotes da nossa arquidiocese. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30, se Deus quiser.